Da não presença ao Parabrahman. Um tratado sobre o silêncio da existência. Escrito por Jeremiah Merged. Sinopse de Da não presença ao Parabrahman. Neste tratado meditativo e atemporal, Jeremiah Merged nos conduz por uma jornada que atravessa o véu da realidade sensível, rumo ao indizível, o Parabrahman. Com linguagem poética e filosófica, o livro dissolve as fronteiras entre o ser e o não ser, revelando a verdade por trás da ausência, do silêncio e da dissolução da identidade. Inspirado na tradição do Advaita Vedanta, esta obra ultrapassa os limites do pensamento e do tempo, abordando temas como Maya, Moksha, Atman, Satchitananda, Turiya e Shunyata, sem jamais se fixar em dogmas. Não é um livro para ser compreendido. É um convite à entrega. Um espelho que nada reflete, e por isso, revela o absoluto. Da não presença ao Parabrahman, é mais que leitura. É contemplação. É desaparecimento. É o silêncio antes de qualquer som. Prólogo: o silêncio antes do nome. Antes que o som emergisse do vazio, antes que o tempo fosse uma espiral de acontecimentos, havia apenas o silêncio. Não o silêncio que repousa entre duas palavras, mas aquele que jamais foi perturbado. Esse silêncio, pleno em sua ausência, é o que os sábios chamaram de Parabrahman. Não é uma entidade, não é uma força, é o não ser que sustenta o ser. É o não fluir que sustenta o tempo. É o fim de toda dualidade e a dissolução do observador. Este livro é uma jornada da não presença àquilo que não pode ser nomeado, mas que sustenta todos os nomes. Aqui, cada palavra é uma pétala que desvela o invisível, cada conceito, uma ponte para o que está além de todos os conceitos. Não é um livro para ser compreendido. É um livro para ser abandonado. Como a mente que repousa em si mesma. Como a gota que retorna ao oceano. Capítulo 1. A ausência como berço do ser. Antes que houvesse um eu, havia um silêncio. Esse silêncio não pertencia à ausência do som, mas à ausência da identidade. Não havia alguém para escutar, nem algo a ser escutado. A ausência era completa, e, no entanto, era plenitude. A mente condicionada vê o vazio como carência. Mas o Parabrahman é o vazio sem carência, é o completo que não depende de forma. Ele é a não presença que precede o tempo, a matéria, a luz e a sombra. Ele é o campo onde o ser ainda não é, e justamente por isso é tudo o que poderia ser. O berço da dualidade. Com o nascimento da percepção, o uno se vê como dois. Com o primeiro lampejo de consciência, nasce o tempo, e com ele o espaço que o delimita. Do Parabrahman, sem forma e sem conceito, brota o Brahman com forma, o universo manifesto. Mas esse brotar é ilusório. É Maya. A aparência do real não é o real. Assim como a onda crê que é separada do oceano, o ego crê que é distinto do absoluto. Mas não há separação real. A não presença não se torna presença, ela apenas se permite ser percebida como tal. Ser ou não ser, o véu e o núcleo. Shakespeare perguntou, ser ou não ser? O yogi responde, ambos são ilusões. Pois o verdadeiro estado é aquele que transcende o ser e o não ser. Nem existência, nem não existência. Nem forma, nem ausência. A realidade última está além de qualquer polaridade. Este estado é chamado, no Vedanta, de Turiya, o quarto estado da consciência. Ele não é vigília, nem sonho, nem sono profundo. É o pano de fundo silencioso sobre o qual todos esses três estados se manifestam. Mas mesmo Turiya ainda é uma ponte. Parabrahman está além de qualquer estado. Não é um nível da consciência. É o que permanece quando não há consciência alguma, e ainda assim tudo é. Capítulo 2. O desfazer da identidade. A alma caminha por trilhas ilusórias, como um rio que acredita ter margens.
Ela veste rostos, nomes, histórias. Ela chora, ri, busca. Mas não se lembra de que sempre foi o oceano. A identidade é a primeira prisão. O nome é o primeiro véu. O yogi, ao entrar em meditação profunda, começa a se despir. Desveste-se da mente. Desveste-se do corpo. Desveste-se até mesmo da sensação de eu sou. E no silêncio que resta, ele não encontra Deus. Ele se dissolve no que nunca nasceu. Etmen e Parabrahman. Nos Vedas, ensina-se que Etmen, o eu interior, é idêntico ao Brahman. Mas Parabrahman está ainda além dessa equação. Etmen é a chama. Brahman é o fogo. Parabrahman é a ausência do combustível e ainda assim a eternidade do calor. Ele não é pessoal, nem impessoal. Ele não é isso ou aquilo. Ele é aquilo que torna possível dizer isso e aquilo. Capítulo 3 – O campo do não fluir. Na fisicalidade, tudo flui. O tempo se move. O espaço se expande. Mas no Parabrahman, não há movimento. Não há fluxo. Porque não há observador para perceber tal fluir. Ele é o estado de eternidade absoluta. Não como uma sequência infinita de momentos, mas como o colapso de todos os momentos em um não-tempo. O tempo como ilusão. Kala, o tempo, é um véu da percepção. Na percepção da não-dualidade, tempo é apenas uma forma de ordenar o infinito. Mas no absoluto, não há o que ordenar. O tempo, como o ego, é um instrumento. E como todo instrumento, deve ser abandonado. Pois o que se busca está além de toda busca, e somente o que cessa de buscar pode ser tocado por aquilo que não se move. Capítulo 4 – O tudo no nada. No caminho espiritual, muitos buscam o todo. Mas poucos compreendem que o todo está no nada. Não o nada do niilismo, mas o nada absoluto, o espaço onde nem mesmo o vazio existe como conceito. Este nada é fecundo, é o ventre do silêncio. É o espaço do qual o universo emana, como respiração de um ser que jamais respira. Sat Chit Ananda e a dissolução. Mesmo os mais elevados conceitos, Sat, existência, Chit, consciência, Ananda, beatitude, são como ondas numa superfície tranquila. O Parabrahman não é Sat, pois está além do ser. Não é Chit, pois não se define por conhecer. Não é Ananda, pois não é uma experiência. Ele é a raiz oculta que permite que esses três brilhem. E quando o yogi toca esse ponto, ele não retorna. Pois aquele que retorna jamais partiu. Capítulo 5 – Moksha, a liberdade de não ser. Moksha não é um lugar. Não é um estado de êxtase. Não é uma libertação que se conquista com esforço. Moksha é o colapso silencioso daquilo que acredita ser cativo. Libertar-se não é romper as correntes. É perceber que nunca houve prisão. É despertar do sonho do eu, e da ideia de que há algo a ser conquistado. A despersonalização como graça. O ego clama por iluminação. Mas o despertar não é para o ego. É dele que se desperta. A libertação não se dá quando o ser se eleva, mas quando ele desaparece. Aquele que quer alcançar o Parabrahman deve ser disposto a não mais existir. Não como negação da vida, mas como entrega plena à fonte sem nome. Não como quem foge, mas como quem se dissolve. Na tradição iógica, disse que quando o yogi alcança o mais profundo samadhi, o nirvikalpa samadhi, não há mais quem medita, nem objeto de meditação. Resta apenas o silêncio que jamais começou. Esse silêncio é moksha, é o retorno do rio à vastidão. Capítulo 6 – A rendição ao indescritível. Toda linguagem falha diante do Parabrahman. Todo conceito tenta contê-lo e se desfaz. Como engarrafar o céu? Como nomear o que está além do som? O sábio, então, se cala. Mas esse silêncio não é passivo.
é uma oferenda. A rendição ao Parabrahman é a cessação de todo o impulso de compreender. Não se trata de saber mais, mas de ser menos. Até não ser. O Yoga do Silêncio. Existem muitos caminhos. Bhakti Yoga, devoção, Karma Yoga, ação, Jnana Yoga, conhecimento, Raja Yoga, disciplina interior. Mas além deles está o Yoga do Silêncio, o estado onde não há buscador. Neste Yoga, não há técnica. Apenas observação. Apenas entrega. Apenas o fim da necessidade de entender, controlar ou alcançar. Nesse estado, o Parabrahman se revela, não como uma experiência, mas como o colapso da necessidade de experienciar. Capítulo 7 – O espelho que não reflete. O ego busca espelhos. Busca reflexos para afirmar sua presença. Mas o Parabrahman é o espelho que nada reflete, pois ele mesmo não possui forma. Ele não confirma a identidade. Ele a dissolve, como a luz que não projeta sombra. Shunyata e Parabrahman. No budismo Mahayana, a vacuidade, Shunyata, é a percepção de que tudo carece de existência inerente. Nada é por si só. Tudo é interdependente. No Parabrahman, até a interdependência cessa. Não há mais relação, nem relatividade. Tudo é um, mas nem mesmo isso pode ser dito, pois o um ainda sugere contagem. O espelho que não reflete é o que dissolve o olho que quer ver. E aquele que se contempla nesse espelho jamais retorna como era. Capítulo 8 – A última fronteira da consciência. Há uma fronteira que separa o ser da não presença. Não é física, não é mental, é vibracional. É como o último sussurro antes do silêncio. Como o último pensamento antes da mente cessar. Quando essa fronteira é tocada, o tempo congela. A respiração desaparece. O corpo já não é mais sentido como meu. Nesse momento, a consciência pode recuar, ou se entregar. Se recuar, chamamos de experiência mística. Se entregar, chamamos de dissolução. A morte antes da morte. Morra antes de morrer, dizia o sufismo. No Vedanta, o mesmo é dito em silêncio. Pois a verdadeira morte não é do corpo. É da identidade que se crê separada. Ao atravessar a última fronteira da consciência, o yogi não encontra o todo. Ele percebe que nunca houve dois. Nunca houve busca. Nunca houve quem buscasse. Capítulo 9 – O amor sem objeto. Todo amor que tem um objeto é limitado. É reflexo do dualismo. É sombra do desejo. Mas há um amor que nasce da ausência de identidade. Um amor sem forma, sem destino, sem espera. Este é o amor do Parabrahman. Não como emoção, mas como a própria essência da existência. Bhakti que se dissolve no sem forma. O devoto ama o divino com forma, Krishna, Shiva, Devi. Mas chega um momento em que a forma se dissolve. E o amor permanece, agora sem direção, sem centro, sem cor. Esse amor não é mais Bhakti, é união. É o retorno ao que jamais partiu. Capítulo 10 – Parabrahman e a origem do som. No princípio, disse, havia o Om. O som primordial. A vibração original que deu origem ao cosmos manifesto. Mas o Parabrahman é o que precede o Om. É o silêncio absoluto do qual o som nasce e ao qual retorna. O Om vibra. O Parabrahman não vibra, pois a vibração implica polaridade. Alta e baixa, início e fim, tensão e relaxamento. Mas o absoluto está além de todas as tensões. É o não nascido, o não movido, o não desejante. Nada Brahman, o som do silêncio. Os yogis escutam o nada, o som interno da consciência. Mas o Parabrahman é o que sustenta até mesmo esse som interno. Assim como o céu não é o som do trovão, mas o espaço que o permite. O Parabrahman é o receptáculo eterno do impermanente. Escutar o nada é nobre.
Morar no silêncio antes do nada, isso é dissolução. Capítulo 11 O estado além do retorno. Alguns que tocam o infinito retornam para contar. Outros permanecem em silêncio. E há os que desaparecem completamente. O estado além do retorno não é uma escolha. Não é um destino. É o momento em que a gota não só mergulha no oceano, mas perde até mesmo a memória de ter sido gota. O Jivamukta, o ser realizado que permanece no corpo é chamado Jivamukta, liberto enquanto vive. Ele caminha, come, sorri, mas o eu já não está ali. Ele atua sem ser o autor. Ele respira sem ser o corpo. Ele ama sem ser pessoa. Mas mesmo isso ainda é uma aparência. Pois o Jivamukta é apenas o reflexo do que não pode mais ser contido. Quando a morte vem, não há transição. Pois já não havia presença. A vida era apenas o eco do absoluto brincando de ser forma. Capítulo 12 O último véu, a ilusão do despertar. Mesmo o despertar pode ser um véu. Pois se alguém desperta, há ainda a identidade. Há ainda aquele que se apropria da luz. O último véu não é a ignorância. É o apego à ideia de iluminação. É o sutil orgulho espiritual. É a crença de que se chegou a algum lugar. O Parabrahma não é um lugar. Não é um marco. Não é uma realização. É a dissolução até daquilo que busca dissolver-se. É o fim de toda jornada. É a cessação do fim. O silêncio como verdade. A verdade não pode ser falada. Toda linguagem a distorce. Todo ensinamento a limita. Por isso, os maiores mestres ensinaram com o olhar, com o silêncio, com o espaço entre palavras. Pois o Parabrahman é o que só pode ser tocado quando tudo é deixado para trás. Epílogo: o que nunca nasceu, nunca morreu. Chegamos ao fim da jornada. Mas não há fim, pois não houve início. Tudo que foi dito é um convite para o silêncio. Tudo que foi escrito é apenas sombra daquilo que não se escreve. O Parabrahman não pode ser alcançado, pois ele já é. Ele não é algo a ser lembrado, pois jamais foi esquecido. Ele não nasce, não morre, não muda. E, no entanto, sustenta todos os nascimentos, mortes e transformações. Ele é a não presença plena. O nada que é o todo. O silêncio que canta sem som. A paz que não conhece oposto. O amor que não depende de dois. Quando o buscador se curva ao incognoscível. Quando a mente cessa e o coração se dissolve. Não resta mais ninguém. Somente aquilo. Aquilo que jamais partiu. Aquilo que nunca chegou. Parabrahman.